Muito bom dia a todos os irmãos que estão reunidos, ministros, companheiros do corpo místico do Senhor deste tempo final, na etapa e era da pedra angular e dispensação do reino, lá com o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Quito, no Equador, todos os outros irmãos e também todos aqueles que estão reunidos nos diversos países. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro deste ano de 2024. É realmente uma bênção, um privilégio poder saudar a todos vocês e desejar-lhes as mais grandes bênçãos que Deus tem para cada um de nós neste tempo final. Buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, versículo 13, onde nos diz: Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, diz, versículo 13, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que se fizeram em vós, há muito tempo que assentadas em saco de pano ou em cilício e em cinza se teriam arrependido. Portanto, no juízo será mais tolerável o castigo para Tiro e para Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, que até os céus és levantada, até o inferno ou Hades serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Aquele que vos rejeita, a mim me rejeita, e aquele que me rejeita, a mim rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até mesmo os demônios nos sujeitam a teu nome, se sujeitam a teu nome. E disse-lhes: Eu vi a Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou potestade ou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos regozijeis que os espíritos se sujeitem a vós, senão que alegrai-vos de que vossos nomes estão escritos nos céus. Ou de que vosso nome está escrito no céu. Podem assentar-se, por favor. Neste momento me falava o irmão Miguel que escutaram a mensagem Maná Especial para um povo especial. Esse Maná Especial é o que neste tempo final Deus está dando para o seu povo, que é o ensinamento sob carpa, debaixo da tenda, que foi prometido que Deus daria para o povo para dar-lhe a fé de rápido. E que tudo isso aconteceria numa grande carpa, tenda, catedral. E Deus está cumprindo todo o seu plano, todo o seu programa neste tempo final, conforme a como Ele já falou, tinha falado. A grande carpa catedral está e a coluna de fogo está nos falando diretamente às nossas almas e nos trazendo essa fé de rápido. Vejam como Deus cumpre a sua palavra, mas nem todos estariam de acordo, de comum acordo, da forma que Deus estaria cumprindo essa promessa. E olhem, na mensagem Almas Encarceradas hoje, ou presas hoje, nos diz, na página 35 diz, bem, note, perceba em São João 6:49, onde Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, são mortos no deserto e são mortos. Do lado aí ele desenha uma parte de baixo da pirâmide com as eras e escreve: assim foi ou aconteceu nas 7 eras. Alguém dirá: pois eu conheço essa irmã e a tenho visto dançar no Espírito. Sim, eu também os vi fazendo isso.
isso e as vi falando em línguas, as vi reticências. Sim, Jesus disse, muitos virão naquele dia e dirão, eu fiz todas essas coisas. Aqueles que comeram maná no deserto, porém, Jesus disse, todos estão eternamente separados, estão mortos. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram ali mesmo, lá mesmo no deserto. Lembre-se de Hebreus 6, aqueles que uma vez conheceram a verdade e depois a rejeitaram caminhar nela, para esses tais não há mais arrependimento. Vê, vocês são crentes fronteiriços da fronteira, quando a verdade é apresentada para uma pessoa pela última vez e ele rejeita recebê-la, então, conforme o livro de Hebreus, já não existe nada em todo mundo que a possa salvar. Não se tem mais recursos, não há arrependimento, não há redenção, coisa alguma. Estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia. Somente esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário. Ou seja, esses são aqueles que são apagados, borrados, aqueles que já foram apagados e aqueles que serão borrados, apagados do livro da vida e os incrédulos que nunca estiveram escritos aí. E uma vez eu estive lendo, onde o irmão Branham também falava que o mensageiro em cada etapa, em cada era, ao trazer a sua mensagem, ele, ou seja, Deus, através desse mensageiro, era uma, vamos dizer, era uma luta. E dizia que para que esses que não eram escolhidos não fossem apagados, essas pessoas que não eram os escolhidos dessa era, senão que, pelo contrário, Deus, através desse mensageiro, lhes mostrava como fazer as coisas para que não fossem apagados. E assim tem sido ou tem acontecido em todos os tempos, e é assim neste tempo também. Uma luta. Diz... E quando a verdade do Evangelho foi provada e completamente vindicada ou confirmada, e alguém dá meia volta e se distancia dela, volta, então já não há esperança alguma. Esse é o fim, é horrível, mas eu tenho que falar isso. Lembrem-se que os anjos que não guardaram a sua dignidade foram postos nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agorinha mesmo, onde não há arrependimento. Vocês se lembram do que eu falei faz alguns anos, ao voltar de uma viagem de Chicago? Aí ele fala, ou seja, aí ele descreve aí do lado anjos caídos, escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. Lembre-se que eu falei há alguns anos, ao voltar de uma viagem de Chicago, ou a América receberá neste ano, ou não receberá jamais a América. O irmão William escreve USA. Isso foi pregado a almas encarceradas em 1963, foi pregado, ele diz, faz alguns anos atrás, o irmão William escreve 1958, 1959. Agora vejam até onde chegou, agora perguntou, será a terceira etapa? Agora eu pergunto, será a terceira etapa? Oh Deus, que seja bem longe disso. É a terceira etapa para isso? Poderia ser. Mas amigos, pensem nisso, amigos. A mim, eu gosto de pensar. Jesus dizia, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Vejamos isso em Mateus 23. Ai de vós, escribas. Agora lembrem-se, ele está falando com homens piedosos e santos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, branqueados, pessoas mortas. Agora estão vivas aí diante dele, na frente dele, vivas, mas vejam, são pessoas que estão vivas, são pedaços de carne que se vestem, colocam roupa, mas estão mortas espiritualmente. O que de fora, lá na verdade, se mostram formosos pelo lado de fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda sujeira ou imundície. Por dentro, diz o irmão Branham, por dentro é apenas hipocrisia, invejas
e lutas, pelejas, mas por fora eu sou o doutor fulano de tal. E assim também vós, de fora da verdade, vos mostrais justos para os homens. Olhem o concílio ecumênico com os pentecostais sentados lá. Mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e iniquidade. Agora, o que é iniquidade? É quando você sabe que algo é a verdade, mesmo assim não faz isso, não faz. Sabe que está mal, errado, as mulheres se pintarem, cortar o cabelo, ou usar roupa de homem, ou usar saltos altos, vê tudo isso. Está mal diante de Deus tudo isso. E mesmo assim a pessoa sabe que isso está errado e o faz. Veja, vão identificando esse tipo de pessoa, sendo identificando. É quando você sabe que algo é a verdade, mesmo assim não faz isso, não faz. Agora preste atenção na geração em que ele coloca isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis: se fôssemos para o dia de nossos pais, não teríamos sido seus companheiros, não teríamos sido seus companheiros ou ajudantes no sangue dos profetas, diz o irmão Branham. Nós teríamos crido na palavra do Senhor se tivéssemos vivido lá. Assim que testemunho dais de vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós também enchei a medida de vossos pais. Assim exatamente está acontecendo. Agora preste atenção. Serpente, geração de víboras. Como habitareis, evitareis o juízo do inferno, como podeis fazer? Mateus 23, 27 ao 33. Agora, ele está falando com ministros, correto? Eram homens santos. Como pode você agora permanecer assim, sabendo que a Bíblia prediz e exorta as pessoas a não fazer isso? E você se sujeita a essa coisa por uns quantos miseráveis dólares apodrecidos? Para quem? Para que alguém lhe fique te exaltando e diga doutor, te elogiando e diga doutor, é que eu estou pregando pelas fitas. Como você pode dizer que ama essa gente e depois permitir que isso aconteça? Zeus, cegos, serpentes, geração de víboras. Como vão escapar da tempestade, da tormenta do inferno? Como pode um homem que sabe que essas coisas são erradas e permanecer aí para reter, ficar com essa congregação e fazer com que cresça a denominação e não falar isto para as mulheres e para os homens? Como é que vão escapar do tormento do inferno quando para eles mesmos foi feito? Como vão fazer isso? E aí escreve a quinta dimensão. Portanto, continua citando o irmão Branham: eis aqui, eu envio a vós profetas, e escreve Pedro, Paulo, e escreve Elias e Moisés. Escreve Pedro, Paulo, Elias, Moisés e Elias. Aí estão vendo a Elias na sua quarta manifestação, estão vendo os ministérios de Moisés e Elias, e isso é o que Deus está manifestando no meio do povo. Aqui nós vemos que isso estava para o futuro, e vimos a volta dos mesmos, dos próprios fariseus e sábios e escribas, e deles a uns matareis e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34, diz o irmão Branham. Ele lhes predisse que lhes enviaria profetas pela palavra do Senhor, ou com a palavra do Senhor, e o que eles fariam? Igual que os seus pais fizeram, porque esses são os espíritos nunca morrem. São esses, os espíritos nunca morrem. O homem que é possuído por tais espíritos, se morrer, sim, morre, mas os espíritos nunca morrem. E eles disse: vós sois os assassinos, vós sois. Agora, vejam vocês aqui, nesta mensagem, onde nosso irmão William nos diz
pregado em 21 de dezembro de 2013 aqui em Cayey, Porto Rico, intitulado O Mistério da Criação do Povo Hebreu, diz: tem dois elos muito importantes que a humanidade deixou passar em branco, despercebido. O elo perdido entre a raça animal e a raça humana. Esse elo perdido é a serpente, em quem o diabo entrou e enganou Eva. Era uma raça parecida com o ser humano, mas não tinha alma. Tinha corpo e espírito, mas tinha lugar para a alma. E nesse lugar foi que o diabo se meteu, entrou, e através ou pela serpente enganou Eva. Pela maldição que Deus lançou na serpente, perdeu a sua forma e se tornou um réptil. Portanto, também perdeu tudo que ela tinha, mas deixou semente. Mas ela deixou semente, ou seja, deixou semente, porque vejam isto que o irmão Branham está falando aqui, como essa raça da serpente, mesmo que, vejam, Caim, que era o filho de seu pai, o diabo, a serpente antiga, o diabo Satanás, vejam, morreu, mas ele teve filhos, teve uma descendência. Vejam, se misturou, tudo isso se misturou. Agora vejam, essas duas sementes se misturaram, mas vejam aqui, o que continua dizendo. E notem vocês como essas coisas estão. Lá nós vemos a São Paulo. Vocês creem que ele era profeta? Ele condenou as mulheres que cortavam o seu cabelo, condenava as organizações e anunciou que todo homem não batizado no nome do Senhor Jesus Cristo tinha que vir ser batizado novamente de novo. Mas hoje em dia mudam isso a seu gosto e colocam muito mel nisso. É porque não conhecem outra coisa. É uma coisa muito triste. Se a hora, na verdade, é terminada, finalizada, eu poderia dizer isso. Eles foram cegos, predestinados para serem cegos. Vejam, no tempo de São Paulo, existia um grupo que eram os escolhidos de Deus, que o Espírito Santo juntou através da sua mensagem, da mensagem de São Paulo, mas também havia um grupo predestinado para ser cego. Não havia forma ou jeito para que eles vissem que em Paulo Deus estava manifestando-se, lá nesse primeiro anjo mensageiro da primeira era da igreja. Deus tenha misericórdia, não podiam ver. Jesus disse: estáis cegos, fariseus e escribas cegos, hipócritas. E tendes lido a mesma palavra que todos os outros leram e ainda me condenais, mesmo assim me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra disse que apareceria neste dia. Eu haveria de ser o mensageiro deste dia. Em outras palavras, ele disse: eu sou o Messias. E ele escreve aí, desenha uma pedra angular e escreve: o Messias é o mensageiro do dia, era e dispensação em que ele aparece. Como eu tenho falhado em provar isso, se não fiz aquilo que está escrito de mim, então condenai-me, vós, fariseus cegos, guiando toda a vossa gente em algo como isso, mandando todos, os cegos guiam os cegos. E hoje dizem, se nós tivéssemos vivido no tempo de São Paulo, nós teríamos respaldado, ajudado São Paulo, hipócritas. E muitos poderão dizer, se nós tivéssemos vivido no tempo de São Paulo, de Irineu, de Martim, de Colombo, Lutero, Wesley, ou no tempo do irmão Branham, nós teríamos respaldado, ajudado a esse mensageiro, a esses mensageiros. E porque nós também estivemos no tempo de nosso irmão William, e vejam, estivemos respaldando lá a obra de Deus, ou aí, a obra de Deus, mas vejam que estiveram bem melhor respaldando a algo que depois, quando vem a cumprimento aquilo que eles falaram, então combatem isso, o combatem. Então, se tivessem estado no tempo, ou se tivessem vivido no tempo em que um desses mensageiros estivesse cumprindo este tempo o qual nós estamos vivendo agora, não estariam respaldando, vê? Entendem o que eu lhes falo? Porque eles falaram de mim.
E se neste tempo não estão respaldando a obra de Deus e não estão seguindo a coluna de fogo, o Espírito Santo, que está obrando no meio do seu povo, nos trazendo a fé de rápido, então nesse tempo e nesses tempos ou naqueles tempos estariam contra. Se nesse tempo se estivesse cumprindo o que hoje está se cumprindo, estariam contra. Hipócritas, porque não respaldam a sua doutrina. Por que não respaldam a sua doutrina? Teriam feito a mesma coisa lá como estão fazendo agora, porque são os filhos de seus pais. Ou seja, os pais organizacionais, fariseus, saduceus e com justiça própria. Nesta hora em que vivemos, me faço a pergunta, poderia essa ser a terceira etapa? Jesus disse em Marcos 12:40, estes receberão maior juízo. E mais na frente, adiante, diz na página 38 embaixo, diz, o ministério de Jesus foi em 3 etapas ou fases. Vocês sabiam disso? Perceba, seja você o mais sincero que possa em toda a sua vida por uns momentos. A sua primeira etapa foi curar os doentes e chegou a se tornar um homem muito popular e todo mundo cria nele, correto? Assim aconteceu quando ele ia curando os doentes. Todo mundo queria tê-lo na sua igreja, mas chegou o dia quando deu uma meia volta e começou a profetizar, porque ele verdadeiramente foi a palavra. E o profeta do qual Moisés falou, e escreve Deuteronômio 18:15-19. Quando começou a falar-lhes da sua forma de viver ou de viverem as coisas que estavam fazendo, então perdeu toda a sua popularidade. Não é isso mesmo que está acontecendo hoje? Primeiro, todo mundo ia com ele de bem, de boa, e agora que lhes fala a verdade assim na frente e diz o que é que está errado para que corrijam aquilo que está mal, então já perde a popularidade e então o condenam. Essa foi a sua segunda etapa. Eu me faço a pergunta se isso não se terá repetido outra vez ou novamente. Pense nisso por um momento e pode ser. E ele escreve aí o ministério de Cristo e as suas 3 etapas no 4º e 5º Elias. A primeira aconteceu quando a cura chegava para todo mundo. A segunda foi quando diziam ou falavam, pode ser só Jesus, pode ser Beelzebu, pode ser... Vê? Aí lhe falavam muita coisa, tinha ou havia em Jesus. E ele disse, se na árvore verde fizeram isso, o que não farão com a seca? Ou seja, que para a segunda vinda do Senhor, vemos como estão fazendo isso, e bem pior que isso, e ainda o que faltaria, ou seja, que não se estranhe, não é de se estranhar por todas as coisas que falam e comentam, porque tem que haver um grupo predestinado para que o diabo utilize essas pessoas. E entre essas pessoas sempre há uns que são os que se apresentam na frente e que colocam tudo, mas por trás estão aqueles que não querem sujar suas mãos, aqueles que estão escondidinhos, esses são os que jogam a pedra e escondem a mão, mas não sabem que existe um Deus que vê tudo. E para isso eles também receberão. Por causa disso, também receberão tudo o que corresponde ao que cabe a esses que também na primeira vinda do Senhor fizeram tudo isso com o cumprimento lá da primeira vinda do Senhor. Ou seja, que lhes farão companhias a Judas Iscariotes, a Datã, Coré e Abirã, a Janes e Jambres e a todas essas pessoas e a todos aqueles que se rebelaram em cada tempo, contra em cada tempo. E deste tempo final também existirá um grupo que estará fazendo companhia a todos eles lá. E depois no lago de fogo, pois os últimos que serão exterminados, porque são os que vão ficar mais anos, que vão receber mais anos, são os deste tempo que vão receber mais anos. Ou seja, os que estarão contra e combatendo a obra de Deus e falando e blasfemando contra a manifestação de Deus, do Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da sua igreja. Para eles, o juízo divino para eles lhes cairá neles, e no lago de fogo são os últimos que estarão nesse tormento desse fogo ardente, o qual os consumirá, e agonia ardente, e que seja lançado a maior condenação para todos eles que seja lançada ou aconteça, sejam os últimos que sejam consumidos e desaparecidos.
ou desaparecendo. Pode ser só Jesus, pode ser Beelzebub, pode ser... É a mesma coisa que faziam lá. São os mesmos espíritos vivendo no mesmo tipo de gente ou de pessoa. Gente condenada que nunca poderão ser salvos, porque foram condenados desde antes, como Judas Iscariotes, que nasceu como filho da perdição ou de perdição. Agora vejam, aqui onde nós tínhamos parado, ele continuou dizendo aí, o nosso irmão William, e o elo entre a raça humana e Deus é outro. Qual é seu nome? Como se chama o elo entre a raça humana e Deus? Senhor Jesus Cristo. Esse é o elo que une o ser humano com Deus. E através de Cristo, o elo entre a raça humana e Deus, que é o sumo sacerdote, intercessor e advogado entre Deus e os homens. Através dele é que subimos ao nível de uma nova criação. Agora, olhem como nós, os escolhidos de Deus, sim, podemos subir e subiram, temos subido a esse nível e em cada era subiram, ou seja, através do novo nascimento, obtiveram a salvação e vida eterna. E foram colocados nessa nova raça que Deus estava criando de era em era. E neste tempo final, o último tempo, também os pertencentes ao lugar santíssimo. Agora, que grupo não pode subir aí, ou até aí? Os dessa raça da serpente. Agora, vejam que a raça da serpente diz que, em uma mensagem, na mensagem Os Filhos de Deus, pregada em 8 de outubro de 2001, em Chiclayo, no Peru, diz: o diabo, porquanto não é um criador, teve que usar um da raça da serpente, no qual nele entrou e através da serpente enganou Eva. Falou, ungiu a esse animal. Como o ungiu falando com ele. Vejam como é que vem a unção. Por quê? Vejam, Deus, neste tempo final, estará, diz o irmão Branham, que Deus estará ungindo uma igreja. Agora vejam, como o diabo aí, como ele não é um criador, agora diz, ungiu esse animal. Não era um ser humano, mas era parecido com um ser humano. O que lhe faltava era ter alma para ser um ser humano. Porquanto não tinha alma, então era um animal. Ou seja, que essas pessoas que se comportam assim, desse jeito, e nesse tempo vejam a Judas Iscariotes lá, e todos esses fariseus e saduceus lá, são animais. Porém, era com um corpo parecido com o do ser humano, mais alto, e também tinha espírito, por isso podia raciocinar. Vê? O escolhido de Deus, por isso é que não raciocina. O diabo é quem raciocina. Por isso essas pessoas que não serão os que estarão vendo e, pelo contrário, estarão combatendo a obra de Deus neste tempo final, por ficar raciocinando, e se raciocinam, é por isso que, nesse lugar onde está suposto a estar a alma, aí é onde o diabo entra. Vê o que aconteceu aí, quando... No capítulo 13 de São João, Evangelho segundo São João, versículo 26 diz, ou um pouquinho antes, no 23 diz, e uns dos discípulos, podemos começar até no 21, tendo dito isto, ou falado isto, tendo Jesus falado isso, comoveu-se no espírito e declarou dizendo, em verdade vos digo, que um de vós me vai trair ou entregar. Então os discípulos olharam-se uns para os outros, duvidando de quem falava, querendo saber. E um dos discípulos que Jesus amava estava reclinado do lado de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal para este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava.
Ele então, inclinando-se sobre o peito de Jesus, lhe disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: para quem eu der o pão molhado é esse. E molhando o pão, o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. E depois do bocado, após o bocado, Satanás entrou nele. Agora vejam onde entrou Satanás, nesse lugar onde estava suposto ou deveria estar a alma. Agora vejam que, como era filho, sempre foi filho de Satanás, do diabo. Agora vejam que aí foi que entrou o diabo. Então Jesus lhe disse: o que vais fazer, falo breve, ou faz-lo logo. Agora vejam como continua dizendo aqui, o irmão William, nessa mensagem, os filhos de Deus, diz: porquanto tinha alma, era um animal, mas era com um corpo parecido com o corpo do ser humano, mas bem mais alto, e também tinha espírito, por isso podia raciocinar. Agora podemos ver que existe uma relação entre o ser humano e a raça animal. E também tem uma outra mensagem por aqui, na mensagem Já Nasceu o Salvador do Mundo, que foi pregada em 23 de dezembro de 2001, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora vemos que a raça da serpente é a raça que está entre o chimpanzé e a raça humana. É o elo perdido que a ciência está buscando, procurando. E essa raça da serpente era parecida com o ser humano, muito mais alta do que o ser humano. Tinha pernas e falava e raciocinava. Por isso você pode ver essas pessoas combatendo a obra de Deus, raciocinando, falando, têm pernas, falam e se vestem, todas essas coisas, porque são animais. Porém, da forma assim, falando assim, são assim como o ser humano, da forma do ser humano comum, ou seja, são parecidos com o ser humano comum. Você os vê e parece com o ser humano, porque essa é a raça que se misturou e que agora, neste tempo final, através desses anjos ceifadores, pelos ministérios de Moisés e Elias, se está fazendo essa separação, essa segregação entre o correto e o errado. E aí eles ficam retratados quem são os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, onde o Espírito Santo, a coluna de fogo, está falando diretamente à sua alma, e aí com esse livre-arbítrio, livre escolha que ele deu para cada filho e filha de Deus, creem de todo o coração na palavra da promessa, ou de promessa, creem no que foi falado e precursado, anunciado, e o recebem com toda a sua alma. Mas como é que vão receber essa raça animal, esses animais, como é que vão receber a mensagem e a palavra com toda a sua alma e crer nela? Não podem, porque aí o que tem é raciocínio, aí o que tem é incredulidade. Portanto, não podem crer, é por isso que não vão ser transformadas e raptados, porque são dessa raça animal. Agora lembre-se que tem um grupo, existe um grupo que, sim, receberia, a alma será restaurado, vejam, e vão obter vida eterna. Agora, continua dizendo aqui, tinha pernas e falava e raciocinava, mas não tinha alma, mesmo que tivesse um lugar para a alma. E nesse lugar foi que o diabo se meteu, entrou no líder da serpente, ou raça da serpente. E depois, quando foi lançada a maldição sobre a serpente, veio sobre esse homem serpente e sobre toda a raça da serpente. Mas lembre-se que tinha falado ele aí que ele deixou semente. Agora lembre-se que o irmão Branham tinha falado por várias vezes ou ocasiões, e nesse dia em que ele teve o acidente, que ele iria pregar sobre o rastro da serpente. E vamos vendo pouco a pouco onde é que está essa raça da serpente, pelo caminho ou sendeiro da serpente, e onde vai se encarnar em toda a sua plenitude no homem de pecado, no Papa, no seu trono lá em Roma. E vejam, tudo isso vai chegar numa parte onde diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Página 146 do livro dos Selos. Agora, tudo isso vai de uma forma progressiva, progredindo. Enquanto Deus está preparando o seu exército e trazendo-lhes a fé de rapto, também o diabo está fazendo essa obra com os seus súditos, ou seja, com os pertencentes ao seu reino, a quinta dimensão. Portanto, Deus está fazendo essa separação, essa segregação entre um e o outro, entre o certo e o errado.
E isso foi profetizado que se realizaria neste tempo final, onde existiria uma grande capa catedral e onde Deus estaria falando a seu povo, aos escolhidos, porque eles estão prontos para o rapto. Ou seja, eles estavam esperando, já estavam esperando a fé de rapto. Isso é o que Deus está trazendo, bênçãos para os escolhidos. Bênção, fé de rapto para os escolhidos. Mas para essa raça da serpente, esse sender, o caminho da serpente que veio por toda a trajetória desde o Gênesis até hoje, esteve se identificando e já neste tempo final se continua e se continuará identificando mais e mais. Quem são esses personagens que estavam representados lá em Caim e no seu pai, o diabo, a serpente antiga, que é o diabo Satanás? Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William diz, e o elo entre a raça humana e Deus é outro. Que nome ele tem? Como se chama o elo entre a raça humana e Deus? Senhor Jesus Cristo. Esse é o elo que une o ser humano com Deus. E através de Cristo, o elo entre a raça humana e Deus, que é o sumo sacerdote intercessor e advogado entre Deus e os homens, através dele é que subimos ao nível de uma nova criação. Eu quis ler isso novamente para agora continuar aqui, lendo em Almas Encarceradas, página 39, porque olhem o que continua dizendo. Como Judas Iscariotes, que nasceu como filho da perdição. Você me pergunta, Judas? E ele escreve Judas e seu espírito. Sim, Senhor. Lembrem-se, ele foi muito religioso, mas não podia seguir a mensagem até o fim, até o final. Ele podia pegar uma parte, tomar uma parte, mas a outra parte não cabia nele. Que outra parte? Agora, para esse povo, a esse povo e a esse grupo, o qual foi representado em Judas Iscariotes, que é um, contra 11, que é um grupo pequeno, os que representam agora a Judas neste tempo, mas que se continuará aumentando esse grupo cada vez mais e mais, porque quando Judas se foi sozinho. Um grupinho pequeno que sai. Mas vejam que quando Judas voltou com um monte de gente, com paus e meio mundo, um monte de coisas para prenderam Jesus, e aí estavam os discípulos. Uma multidão veio com um grupo pequeno, contra um grupo pequeno, mas primeiro se via versos 11. Era um grupo maior o que ficou aí com Jesus. E um foi embora, mas agora muda o cenário e se vê esse um que é um grupo grandão contra 11. Vejam que tudo isso, neste tempo final, vai se cumprindo progressivamente. Ele podia tomar uma parte, mas a outra parte não cabia nele. Eles podem pegar a cura e as outras coisas semelhantes, mas quando se trata de Deus trazendo esquilos à existência pela palavra, e aí ele escreve os selos, a terceira etapa, então isso é muito profundo para eles. E dizem, não pode ser assim. Assim foi Judas. Seu espírito pode vir ou chegar até esse ponto, mas mais além não pode ir. E desenhe uma pedra angular às eras e uma flechinha para a pedra angular, ou seja, não podem subir a pedra angular. E poderão buscar mensagem onde diz, estamos na pedra angular, estamos na dispensação do reino, mas como não tem percepção profética e não entendem, não compreendem, a mesma palavra os condena, a própria palavra os condena. Não puderam subir lá em cima, e como não podem subir, se vão embora e então combatem a obra de Deus, ao mensageiro e ao grupo, e a obra, o programa que Deus tem, o plano que Deus tem para este tempo. Assim aconteceu na primeira vinda do Senhor. E ele disse que seria paralelo em tudo. Podiam aceitar a Moisés quando lhes abriu o Mar Vermelho e essas coisas. Mas quando lhes disse, lhes falou que não podiam fazer isto e aquilo, então diziam ou falavam, ele se faz Deus sobre nós. Coré e os outros não suportavam isso. Tinham que ter a sua organização, e por isso Deus fez com que a terra os engolisse. Agora, é por isso que a terra os vai engolir, ou seja, a grande tribulação, a quinta dimensão, porque vão entrar vivos na grande tribulação. Mesmo que há alguns que talvez tenham que morrer antes e estarão diretamente para ir na quinta dimensão, mas outros permanecerão vivos e entrarão vivos
na grande tribulação, ou seja, na quinta dimensão que está se abrindo neste planeta Terra, como também a sexta dimensão para os filhos de Deus está se abrindo. Agora, olha o que termina dizendo aqui o nosso irmão William, aqui nesse pedacinho, diz: através do elo perdido, a serpente, a raça humana, baixou do nível que ela estava para um nível animal. Vejam, do nível onde ela estava, que era um nível que era alto esse nível, onde ela estava, mas não tinha alma. Porém, vejam que ela desceu, baixou. Ou seja, degradou-se. Deus a degradou. Degradou a essa raça. Mas vejam que se a degradou, se a desceu, baixou de categoria de nível essa raça da serpente. E agora vemos que ela se arrasta, mas lembre-se que deixou semente. E vemos esses seres humanos, que são filhos dessa serpente antiga, que é o diabo e Satanás, estão nesse nível que Deus lá degradou. Ou seja, nem sequer estão na posição que estava a serpente antes de Deus amaldiçoá-la. São os meros animais. São animais, mais animais do que a serpente era lá antes de Deus amaldiçoá-la. E através de Cristo o ser humano sobe, aí estão os escolhidos de Deus. Subimos, vê? Sobe a um nível mais alto. Sobe para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sobe para ser a imagem e semelhança entre o elo perdido entre o ser humano e Deus, que é Jesus Cristo, para que assim todos sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo com vida eterna, para viver com Cristo em corpos eternos, no seu reino como reis e sacerdotes por toda a eternidade. Agora vejam como os filhos e filhas de Deus subimos a esse nível mais alto para ser a imagem e semelhança desse primeiro grão de trigo, desse que obteve a vitória. E se o primeiro, que é nosso irmão maior, obteve a vitória, todos os irmãos dele obteremos a grande vitória no amor divino. Nosso irmão mais velho, a semente de Deus e a semente da serpente. Assim, um pouquinho assim, rapidamente vimos o que é essa semente da serpente e o que é a semente de Deus. E como uma sobe, essa semente de Deus, Deus a sobe a um nível, a faz subir a um nível mais alto, e nesse tempo final a subiu a era da pedra angular, onde está recebendo a fé de rápido, e obteremos esse corpo eterno e glorificado, onde Deus nos fará subir já a esse nível total, a esse nível tão alto que é o mesmo nível de nosso irmão maior, irmão mais velho. E, por outro lado, vemos a raça da serpente, como esse animal, Deus o tem degradado e o tem baixado ainda mais. E agora, neste tempo final, também o vemos manifestado. Seres humanos que são animais, manifestando-se o diabo através deles. Mas está a semente de Deus nesses escolhidos de Deus, que estamos nesse nível alto, recebendo todas as bênçãos, desde a grande carpa à catedral, para assim brevemente ser a semelhança, imagem, já temos a imagem, corpo teofânico, e a semelhança, o corpo glorificado. Essas duas porções a teremos juntas, unidas, e então teremos esse corpo eterno e glorificado, e durante esses 30, 40 dias estaremos estremecendo esse mundo e depois ir-nos para a ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me dar essa oportunidade de saudar a todos vocês lá em Quito, no Equador, e a todos os que estão reunidos no dia de hoje nos diversos países. A semente de Deus e a semente da serpente. Passem todos já muito boa tarde e que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.